Fala meus manos do Já Leu, beleza? Quem tá falando é o Robert. Fala aí meus caros leitores, aqui fala o Walter. Você roubou minha fala, não roubou não? Fala meus manos do Já Leu, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Peterson. E já te lembrando, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Bom pessoal, hoje nós traremos um vídeo um pouquinho diferente do normal, já que traremos um top 10 livros que mais influenciaram as nossas vidas. Bom pessoal, então vamos dar uma explicadinha geral de como vai funcionar o nosso top 10. Não dá pra segurar, top. Bom pessoal, então vamos dar uma explicadinha geral de como vai funcionar o nosso top 10, ok? Bom, cada um de nós aqui escolhemos 3 livros e no final vai ter um que influenciou a ambos os 3, ok? Ambos os 3 ficou ruim. É isso aí, meus manos. Minha iniciativa com os livros começou com Harry Potter and the Sorcerer's Stones, ou em português, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse foi um livro que, pela primeira vez, eu não fui obrigado por alguma escola ou por algum curso que eu fazia na época em abrir. Eu tive minha própria vontade de pegar ele e ler. E a partir desse dia, eu comecei a gostar um pouquinho mais de leitura e cada página que eu passava desse livro, eu me empolgava e queria buscar mais a fundo sua história. Veja bem, esse é um livro que foge totalmente do contexto entregue até aqui no nosso canal, porque ele fala sobre um mundo criado por J.K. Rowling, que envolve magia, bruxaria e um estilo de vida totalmente diferente dos bruxos. Uma introdução ao novo mundo e que seria retratado em Hogwarts. E isso começou a me envolver no mundo dos livros. E vai uma dica. Comece lendo coisas que você gosta. Comece lendo, se você curte futebol, procure alguma coisa nesse nicho para você poder ter uma leitura rápida e prática que você não vai enjoar. Beleza, você tá aí se perguntando e o que esse livro mudou na minha vida ou mudou para mim? Simplesmente, eu descobri que lendo eu poderia imaginar uma história do meu jeito e fazer com que minha mente trabalhasse com um raciocínio lógico e estimulando, criando uma nova história. Mesmo com o autor já tendo desenvolvido ela, eu poderia criar a própria história na minha cabeça. Isso pra mim foi genial. Isso que é o saudável de livros de fantasia, né, velho? Porque os caras pensam que não vai agregar em nada, mas na real agrega pra caramba. Não, o que eu gosto é porque, assim, igual eu falei, eu posso pegar, por exemplo, um livro que, beleza, a história tá ali, mas como eu já havia criado o filme e o livro é sempre bem diferente dos filmes, então eu poderia criar totalmente uma imagem nova daquele mundo que eu tava vendo. E aí a gente trabalha muito o nosso raciocínio, a gente trabalha muito, sei lá, criatividade, então fica muito bom, cara. Foi um livro, assim, que pra mim, que eu não gostava de ler, né? Então, pra mim, foi um início que me obrigou a ler, vamos dizer assim, que não obrigou, mas que eu não precisava estar ali com uma responsabilidade lendo aquilo porque, por causa da escola ou algo assim. Você quer conhecer a história, você fala, caramba, mano, quero ver isso aqui, velho. Mas, tipo, você fala, puta, vou ter que ler, velho. Mas aí você lê e gosta, tá ligado? Era bem diferente. Na realidade é isso, né? O romance, ficção, eles criam essa fantasia em você. Você acaba, na sua própria mente, por exemplo, o cara está descrevendo o cenário de Hogwarts. Você começa a imaginar como é Hogwarts no seu pensamento. Então você começa a trabalhar através da mente do autor. Isso que é o interessante e curioso de se ler romance, contos, ficção. Também é muito válido. Sim, é muito válido porque a gente precisa trabalhar esse lado também da criatividade, do raciocínio, né? Que a leitura já traz isso pra gente. A gente sempre tá mexendo com a nossa mente, trabalhando ali pra não ficar aquele cara ficcionado só em um tema, em uma coisa. Bom pessoal, um dos livros que eu escolhi foi As 6 Lições. O autor desse livro é nada mais nada menos que Ludwig von Mises. Isso mesmo, cara. Ele é um grande economista, né? Meio que o fundador da escola austríaca de economia. As escolas de pensamento econômico, né, pessoal? Elas são um conjunto de ideais
ideais, um conjunto de ideias que se relacionam com a economia. Então a pessoa pega um conjunto de ideias e funda uma escola econômica. E os fundadores dessa escola eram austríacos, então ficou o nome aí de Escola Austríaca de Economia. Em 1959, Mises deu 6 palestras em Buenos Aires e delas se fundou o livro As 6 Lições. Essas 6 palestras foram capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, investimento externo e políticas ideais. Então, pessoal, para você que é leigo no assunto, é muito bom você começar com esse livro, porque eu vejo muita gente que não sabe o que é inflação, não sabe o que investir ou como investir. Então é muito bom você começar por esse livro. Esse livro ele me influenciou muito nessa parte. Eu tinha um pensamento muito pequenininho, sabe? De tipo, eu saí da escola com um pensamento e pra mim aquilo era o certo. E esse livro foi o livro que começou a abrir a minha mente relacionado a esses assuntos. Então eu recomendo muito esse livro e ele mudou minha vida nesse quesito, ok? Esse livro você encontra ele não só em lojas, mas o próprio Instituto Mises Brasil, né, que é um instituto libertário, entre aspas, eles postam todo o conteúdo relacionado a esse livro e a outros livros do Mises nesse site. Então é muito bom você dar uma passadinha lá e dar uma conferida nesse livro, ok? O mais legal desse livro é que, por exemplo, ele fala de capitalismo e socialismo, mas ele não pega o ponto social da coisa, certo? Ele vai mais pro lado econômico. E o que a gente vê na escola é uma merda, porque ou o professor puxa o lado do capitalismo e fala é desigual e tal, o capitalismo gera acúmulo de riquezas e tal, tudo que é desigual na sociedade é causado pelo capitalismo. E no socialismo ele fala, é um mundinho onde todo mundo é igual, entendeu? Não tem desigualdade. Já esse livro do Mises não, ele opta pela vertente econômica da coisa. Então você vai ver pontos que se divergem entre capitalismo e socialismo, focado simplesmente na economia, entendeu? Então é nesse ponto que a gente tem que chegar, na verdade não é, porque tem coisas que a gente aprende na escola que é bonito no papel, sim, né? A gente aprende muita coisa que é bonitinho no papel. Agora, na prática, aí é outra situação. Então, é o que eu falei. A gente deveria ter alguma matéria na escola que pegasse exatamente nesse ponto pra a gente não ficar tão perdido quando sair pro mundo, né? Bom, galera, o meu livro que mais me influenciou, né, primeiramente foi esse daqui. Peraí, vamos de novo, eu tô todo torto. Bom, pessoal, o primeiro livro que eu trago aqui para essa lista é Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Bom, nós temos um vídeo aqui no canal sobre este livro, então para mais curiosidades, vai lá e dá uma conferida no nosso vídeo, beleza? Bom, esse livro aqui, cara, praticamente transformou a minha vida de leitor. Foi a partir dele que eu comecei a tomar consciência de que eu teria que ler alguns clássicos para melhorar a minha educação. Bom, eu conheci ele através do professor Olavo, eu já estava buscando uma formação, um conhecimento um pouco melhor, porque eu percebi que eu sou muito fraco na parte de escrita, na parte de interpretação de textos. E esse livro aqui, cara, ele é fundamental. Você pode pegar qualquer livro, por mais difícil que seja, aplicar as técnicas que você vai conseguir entender. Então esse livro aqui, cara, é fundamental. Acho que nas escolas deveria ser obrigado a leitura deste livro. Seria fundamental, principalmente no ensino universitário, onde você utilizaria de diversas formas. Na verdade, eu prezo ainda mais pra gente ler, nós leríamos ele na faculdade. Cara, eu não cheguei a ler esse livro, tá? Eu só tenho conhecimento do que o Walter me passou, que ele que leu algumas vezes esse livro. O meu conhecimento que ele me passou desse livro. Vou ler futuramente, mas algumas técnicas que a gente tirou dele, eu acho que estão me ajudando a ler o do Olavo de Carvalho, que eu tô terminando de ler o do Olavo de Carvalho, tô chegando no final. E cara, é sensacional. Porque algumas dicas que ele trazem, que é você ler com papel e caneta, você tirar ali, você tá com o seu celular do seu lado ali, já tirar a dúvida que você viu, alguma palavra que você não conhece. Meu, isso enriquece o seu vocabulário, isso te deixa curioso para outras áreas às vezes você encontra palavras que é citada na química, na física, né? E assim vai. Mano, é
incrível. Pra mim, foi um... E olha que eu não li, mas pra mim é um livro que chama muita atenção e que eu pretendo ler assim que eu acabar o do Olavo de Carvalho. O que o Valtinho citou de ser obrigatório nas escolas é um ponto mesmo a considerar, né? Porque todo professor de literatura, professor de língua portuguesa, ele fala justamente o que já tem dentro desse livro. Então, além de facilitar a vida do professor, facilitaria a nossa vida também. Porque, por exemplo, na escola sempre tinha uma professora que ela falava: pô, você tá lendo isso aqui, relê ele algumas vezes com calma, pensando aí nas palavras que você não entendeu, pega um dicionário. E é justamente o que fala nesse livro. Então, cara, é sensacional. Meu segundo livro foi GoPro, de Eric Arre, e também O Negócio do Século XXI. Por que eu trouxe os dois? Os dois falam praticamente a mesma coisa. Ou não. Esse livro é bem voltado à mudança de mindset e relacionamento com o cliente. Tá, e aí? Isso mudou no meu jeito de pensar e como me relacionar com pessoas. Saber me colocar, poder entregar algum valor para a pessoa que está ali trocando aquela ideia comigo naquele momento. Quando eu li esse livro, ele me ensinou que as vendas é a alma de qualquer negócio. Você tem que mostrar sua ideia para a pessoa e a convencer que ela possa adquirir aquele seu produto. Por que o entre aspas? Porque não é somente para a área de vendas. Eu trouxe mais esse contexto para um lado de aprendizado de vida. Não somente de marketing digital ou qualquer outra coisa relacionada com vendas. Você pode usar isso numa entrevista de emprego, por exemplo. Você, no caso, é o produto e o vendedor. E do outro lado, você tem que tentar convencer o entrevistador da melhor forma que você é a pessoa necessária para a empresa dele naquele momento. Assim como quando um vendedor te convence a comprar um celular que você só ia dar uma olhadinha. Então é questão de saber se posicionar e agregar algum valor para a pessoa que está ali naquele momento. Isso funciona até no âmbito familiar, né? Muitas vezes você não sabe se relacionar com a sua família direito, você não sabe expor a sua ideia e mostrar o porquê que você acha que aquilo é correto. E esse livro ele influencia bastante nisso, né? Porque você tem que saber vender o seu peixe, cara. Não importa em qual área da sociedade, você tem que saber se comportar e mostrar a sua ideia para qualquer pessoa. Querendo ou não, passar uma ideia é um tipo de venda. Sim. Você tem que convencer o cara a comprar a sua ideia. Não tem como. Então, esse é um livro que influencia muito na sua área pessoal, principalmente para quem é muito tímido, essas coisas. Vai mostrar um lado que você tem que aprender ali, mesmo que você não goste, mas que você tem que aprender para poder se relacionar melhor com outras pessoas. Uma coisa interessante, eu não cheguei a ler ainda os livros, tá? Provavelmente a gente está sempre trocando os livros, então a gente vai chegar a ler. Mas algo que eu percebo de interessante no Brasil, né? Não posso dizer dos outros países porque eu nunca estive lá fora, mas no Brasil as pessoas têm muito preconceito com a venda, né? O brasileiro vê um vendedor chegando, já se retrai tudo, ou às vezes ele precisa trabalhar vendendo, ele já cria aquela trava. O brasileiro não consegue perceber que as pessoas mais bilionárias do mundo são pessoas que vendem. Né? Você pega as maiores empresas, o que elas fazem? Elas vendem produtos. Elas têm um produto e tem que vender, tem que mostrar que o produto delas é bom. Você falou tudo. Você pega alguém de muito sucesso no Brasil, o que esse cara faz? Ele vende algo. Na real, é tudo questão de lábia, né? Se você parar pra pensar. Todo mundo que ele é muito rico, ele tem uma dialética, digamos assim, sensacional. Ele convence qualquer um de que ele tá certo. Sim. Então, aí chega num ponto de você vender a sua ideia. Sim. Né? Novamente, a gente bate na mesma tecla de vender a sua ideia. Mano, é sensacional. Se você conseguir convencer pessoas, você tá feito. É isso, pessoal. O segundo livro que eu irei citar aqui é O Chamado Cthulhu. O Valtinho citou um clássico, né? Então eu também vou citar um outro clássico aqui. Isso é um livro de horror e investigação e a principal obra do pai da literatura do horror, ou seja, H.P. Lovecraft. Se você não conhece o Lovecraft, cara, você deveria, porque ele definiu o gênero terror dali do ano de 1950 ali pra frente. Toda obra de terror
ela meio que se baseava em obras do Lovecraft, inclusive o Stephen King, que ele é atualmente ele é o principal autor de terror e os conceitos dele foram baseados aí nos temas Lovecraftianos. O chamado Cthulhu conta a história de investigação desse ser extraterrestre chamado Cthulhu, que seria uma criatura cósmica que habitava a Terra antes mesmo dos seres humanos, né? O Lovecraft ele tinha muito disso, ele criava seres pitorescos aí e criava uma história envolvendo ele. Então, cara, você tem que conferir. Não tenho muito o que falar sobre essa obra e o livro sem dar spoilers, entendeu? Então você tem que dar realmente uma conferida. Mas o que eu tenho a dizer é que ele é um clássico do terror. Todos os livros dele influenciaram muito o terror como é hoje em dia. E ele foi o primeiro livro que eu li desse gênero, chamado Cthulhu. E eu costumava escrever muito, inclusive eu com o Walter, a gente até tinha um canal antigo de terror aí, coisa que vocês não vão encontrar mais na internet, eu tenho certeza. Mas a gente gostava muito disso, eu principalmente gostava muito disso. Então, quando eu comecei a escrever, né, algumas histórias de terror, eles foram influenciados por Lovecraft e seus temas. Então, cara, me influenciou muito, é um livro que eu gosto muito, chamado Cthulhu. Outro livro do Lovecraft que eu também curto muito é O Cão de Caça e Outras Histórias, que não é só uma história, mas algumas, que a gente também vai deixar aqui no comentário fixado. Então, pessoal, cara, dá uma conferida no Lovecraft, o cara é simplesmente genial quando o assunto é terror, ok? É isso aí, galera, pra você ver a importância que é você entrar nesse mundo imaginário e conhecer e influenciar a sua cabeça a pensar diferente. Isso influencia o seu raciocínio, você pode até achar que não, mas abre a sua mente para resolver um problema, você começa a pôr sua mente para trabalhar, entendeu? É o que falta muito hoje, as pessoas estão muito no automatismo, muito ali no Facebook, passando e curtindo, e o cérebro começa a ficar automático, e você começa no seu trabalho a ser assim, e a leitura de ficção, terror, traz esse mundo novo para você, entendeu? O seu cérebro começa a abrir, se expandir. Bom, galera, o próximo livro que eu vou trazer para a nossa lista é A Vida Intelectual de Sert Langley. Bom, mais um livro influenciado pelo Olavo de Carvalho. Ele também é um livro que eu, na minha visão, acho que toda pessoa na escola deveria ler. Por quê? Ele não só dá conselhos sobre a vida intelectual, como ajuda você a organizar a sua vida de estudos. Então é um livro, cara, que você vai levar para o resto da sua vida. Você comprou esse livro, você vai usar na escola, na universidade, no seu mestrado, no doutorado. E eu acho que é um investimento grandioso, pode ajudar você a desenvolver grandes obras na sua vida, ajudar você a organizar o seu tempo, a sua forma de estudo, forma de anotação, tem todo tipo de dica aqui dentro. Esse é um livro que depois que você começa a ler ele, você entra num pensamento mais crítico de como, numa linha de raciocínio mais crítica, para você se organizar melhor para estudar. Você já não estuda mais como aleatório, né? Um dia eu estudo isso, um dia eu estudo... Não, você põe tudo numa linha de raciocínio para você não acabar se perdendo ali e desistindo dos estudos, porque é o que mais acontece, né? A gente dá uma semana de estudos, puxa, ficou chato, não aguento mais. Não, a gente monta um esqueminha para sempre ficar intuitivo e legal, né? Porque ninguém gosta de estudar o que não gosta, meio redundante, mas ninguém gosta de Estudar aquilo que não atrai. Interessa. Nosso chamado, né? Pessoal, e lembrando que já saiu vídeo no canal sobre esse livro, a gente também vai deixar aqui no izinho, então dá uma conferida lá que tem muito mais detalhes sobre essa obra. Da hora hoy a cambiar una idea de usted para ver. Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Um livro totalmente sequencial. E o que quer dizer isso? Você tem um livro que tem capítulos que dependem totalmente uns dos outros. Você não consegue ler, começar pela metade, você não é um livro que você consegue ir se adiantando. Você precisa ler ele continuamente. Claro, esse é um livro que é bom você ler com lápis e papel. Por quê? Temos alguns termos um pouco mais complicados e quem não teve um contato com física ou algo do tipo vai ter um pouquinho mais de dificuldade.
Nesse livro ele conta como surgiu algumas ideias e como elas foram desenvolvidas. Lógico, resumidamente. Enfim, este é um livro que pode fazer com que você trabalhe sua curiosidade e garanto para você que é uma leitura que será muito dinâmica e deve ter um aprendizado enorme. O nosso vídeo de como ler livros, que vai estar aqui em cima, pode te ajudar muito a ler esse livro, porque ele é um livro de, vamos dizer assim, não uma leitura tão fácil, mas muito interessante. É um livro mais voltado para a área da ciência, né? Ele procura abordar a forma como ele vê, né, a história do tempo, a maneira como Stephen Hawking enxerga as coisas. Quem acompanha o trabalho do Stephen Hawking sabe como que ele é. O que o Petinho citou faz muita diferença, viu, pessoal? Porque ele é um livro contínuo, digamos assim, entre aspas. Então você tem que seguir exatamente a linha que está ali. Porque senão vai ter um pedaço que você não vai pegar e aí você vai ter que voltar ele tudo de novo para poder ler. Diferente do que eu citei, né, as 6 lições, que tanto faz, são palestras distintas. Então você pode pegar a última, aí depois voltar para a primeira, que não vai interferir em nada no seu aprendizado. Agora... Esse já não é um livro que você consegue trabalhar tanto a sua imaginação, né? Você tem que ir mais pela imaginação do autor, que era uma imaginação um pouco mais forte, vamos dizer assim. Mas um livro muito bom, cara. Mas você terá que ler com papel e caneta à mão para anotar alguns termos técnicos, para poder pesquisar, saber o que está falando. Tem alguns termos físicos lá bem complexos, mas é um livro sensacional que faz com que você mude alguns pensamentos. Você diria que esse é um livro mais para quem é da área de exatas ou não? Sim. Justamente quando eu estava no 3º semestre de Ciência da Computação, eu conheci esse livro, não Stephen Hawking, mas eu conheci esse livro dele. Eu já tinha tentado ler uma obra anterior dele que foi um fracasso. Não porque o livro é ruim, mas por minha culpa mesmo, que eu não tinha tanta habilidade com leitura. Então, quando eu conheci esse livro, eu sempre curti muito o Stephen Hawking. Então eu corri pra ler e, mano, eu gostei demais. Mas é o que você falou, é um livro mais pra área da galera de exatas. É um livro que vai puxar mais pro lado da física ali. Então, quem é da área de humanas, assim, provavelmente não vai curtir esse livro, não vai ter o interesse em buscar os termos, os conteúdos que estão ali dentro, como fórmulas e etc. Então, não vai rolar. Mas pra você que é da área de exatas, provavelmente vai ser até obrigatório que você leia. Na faculdade eles me indicaram, né? Naquela indicação meio obrigatória. Mas você pode escolher também, não ler, só que você vai ter provas relacionadas, então é sempre aquele... E colocaram esse livro junto com o de Física 1, né, pra gente ler na faculdade, e querendo ou não já tá ali interligado, então dá uma forçada em você a ter um conhecimento maior. Então, pessoal, o último livro que eu vou trazer aqui é O Cavaleiro dos 7 Reinos. R.R. Martin é o construtor de um universo fictício formado por 3 continentes: Westeros, Sutórios e Essos. E nesses continentes se passam várias histórias, podemos chamá-las de crônicas, já que mostram acontecimentos pelas perspectivas de vários personagens. E o R.R. Martin criou um universo e foi escrevendo várias histórias dentro desse universo. Então, é totalmente, como eu vou falar, instrutivo. Então, se você gosta de guerras medievais, mágica e até mesmo um pouco de romance, você vai gostar dos livros de R.R. Martin. Então, por que eu peguei esse livro especificamente? Mais por conta da história, né? Ele fala sobre um cavaleiro andante e seu escudeiro. E ele vai contando várias aventuras e desafios que esses passam no reinado de Targaryen. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar da série Game of Thrones. E a série se passa neste reino, ou seja, neste universo criado por R.R. Martin. Eu decidi falar justamente deste livro em questão porque foi o primeiro dele que eu li, né? E foi a primeira obra complexa, vamos dizer assim, de literatura que eu li. Por quê?
Porque é uma trama sensacional e que ela liga muitos pontos. Eu sempre li muito mangá, mas o mangá ele tem imagens. Então, diferente do Peterson, que conseguiu ler Harry Potter quando ele era mais novo, e Harry Potter já é um livro assim, que você tem que ligar muitos pontos entre ele, eu não tive esse ponto, né? Então, esse foi o primeiro livro que eu li e ele era extremamente complexo, porque tinha um ponto lá no começo e que se ligava lá no fim do livro. E então, se você não presta atenção, você se perde. E os livros do R.R. Martin são exatamente isso. São muito bons, né, para influenciar a sua imaginação, mas que ligam muitos pontos em trama. Então, por exemplo, você já leu algum mangá ou já assistiu Naruto, e você viu que a história de Naruto é complexa pra caramba também. Tem um ponto lá no início que se liga lá no fim da história. E que se você se perdeu ali em algum ponto, você fica perdido na história em si. E essa é uma obra literária que te influencia isso. Então tem vários livros do R.R. Martin que são assim, são simplesmente geniais. Mas que se você não foca no livro, não presta atenção em cada detalhe, você vai perder aí pontos, poxa cara, incríveis da história. Então esse foi um livro que me influenciou muito com essa imagem, que eu tenho que focar em cada ponto, senão eu não vou entender a história. Falando do seu livro, eu não curtia nada medieval, nunca gostei. Eu sempre achei bem chato e bem maçante as histórias. Quando eu assisti Vikings, comecei assistindo Vikings, e cara, hoje eu já não tenho tanto esse preconceito, então já seria um livro que eu posso pôr na minha lista aí pra mais pra frente eu dar uma olhada e fazer uma leitura. É muito bom, acho que qualquer obra, eu recomendei justamente essa porque ela é meio que um spin-off, entendeu? Então, a série principal é As Crônicas do Gelo e Fogo, onde se baseia até a série Game of Thrones. Mas tem alguns spin-off que se passam nesse mesmo universo, por isso que eu recomendei esse. Porque esse é um dos livros que você pode ler, do R.R. Martin, sem se preocupar com todo o contexto do universo ali, que você vai entender e vai gostar da história. Motivação. Bom, pessoal, é isso aí, justamente essa é a conexão que traz com esse mundo fictício que estimula muito o seu imaginário e o seu pensamento criativo. Bom, pessoal, como o meu último livro dessa lista, eu trouxe Memórias Póstumas de Brás Cuba, Machado de Assis. Cara, assim que eu peguei esse livro, logo na primeira página você já dá uma gargalhada, porque o cara morto contando a própria história. E o engraçado é que ele fala, bom, como eu estou morto, então eu não tenho que me preocupar em agradar ninguém. Então ele conta realmente a história da maneira mais verídica possível, digamos assim. Cara, é sensacional esse livro. Eu comecei a ler ele por causa do Como Ler Livros, né, que me incentivou a ler clássicos. E, cara, é apaixonante, cara, né? Não é à toa que é um clássico, porque o livro é muito bom. Ele traz diversas conexões, o personagem faz diversas reflexões sobre a vida. Você vê toda uma trama, tudo que o cara passa, superação. Cara, é show de bola, vale muito a pena ler. Não só porque você vai prestar um vestibular, ler porque é um excelente livro, é um clássico, principalmente da literatura brasileira. Valorizar a nossa literatura também é importante, tá? E, cara, não deixa de ler, por favor, leia esse livro, é muito bom. O Walter já me convenceu, o livro estava aqui na estante dele, eu já vou pegar esse livro, vou levar para deixar em contato com meus outros lá para me ler. Nunca li, já assisti algumas resenhas, né, desse livro, mas pretendo ler porque eu não sabia até então que o autor estava morto e retratava ali os contextos da pós-morte. Muito legal, eu me interessei bastante, eu vou dar uma lida nele. E aí, talvez num próximo vídeo aí, quem sabe a gente não faz uma resenhazinha sobre ele. O pessoal tem muito preconceito com a literatura nacional, acho que é mais porque é muito cobrado na escola, né? Aí a pessoa fica, eu não vou ler isso e tal, mas é isso mesmo. Eu tinha esse preconceito até eu ler o Cortiço, cara. Meu, é simplesmente genial, cara. Então, se você tem algum preconceito com a literatura nacional, comece aí por Memórias Póstumas, comece por O Cortiço, você não vai se arrepender. O Cortiço vocês podem começar aqui. O engraçado é isso, que quando eu peguei esse livro, eu falei, puta, eu vou ler 2 páginas e vou desanimar, porque vai ser uma linguagem chata, um livro chato, e não sei o que. Cara, na primeira página eu já falei, puta, mano, esse cara é um gênio. É que a
gente se sente meio que acolhido por esse tipo de literatura, né? Porque quando você lê livros internacionais, é meio que uma realidade diferente. Agora, quando você lê algo nacional, você fala, puta, cara, realmente, se não for, eu já vi um negócio parecido assim. Bom, pessoal, o último livro que vamos trazer aqui, que fica no topo da nossa lista e que nós três escolhemos, é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho. Já fizemos um vídeo dele aqui explicando alguns conceitos que tem ali no livro, mas aqui nós vamos tentar trazer um contexto mais pessoal do porquê que a gente gosta desse livro. Acho que dos três aqui eu fui o primeiro que leu ele, né? E, cara, a primeira leitura que eu fiz dele, eu já me apaixonei pelo âmbito social da coisa. Porque eu via sociologia, filosofia, essas coisas assim, como se fosse meio inútil. Mas depois que eu li esse livro, depois que eu conheci essa obra, mudou completamente a forma com que eu via as coisas. Inclusive, um amigo meu também, cujo eu emprestei esse livro para ele depois, que foi o Lucas, ele também era muito diferente da forma dele de pensar. Mas depois que ele leu esse livro, cara, mudou, ele também mudou a personalidade dele. O interessante é que ele aborda temas que estão sendo discutidos atualmente no Brasil, temas polêmicos muitas vezes. Ele aborda de uma maneira simples, dando exemplos, explicações. Qualquer pessoa, por mais que não tenha conhecimento nessas áreas, consegue entender o que está sendo passado ali. É um livro muito fácil de se ler, digamos assim. Você não precisa ser uma leitura técnica, como muitas vezes são esses livros de sociologia e filosofia. Eu, dos três aqui, que estou lendo o livro agora, e como o Walter falou, não é uma leitura difícil e tem muitos temas atuais. E critica bastante alguns temas polêmicos atuais que hoje você tem que ter um certo cuidado ao falar. Então ali o livro meio que faz um alerta para você e te dá curiosidades para você pesquisar, logicamente, alguns assuntos que estão ali dentro, porque não tem exatamente tudo explicado ali dentro. Então, às vezes eu tô lendo ali, eu pego um tema e falo, não manjo nada desse tema. Pera aí, antes de eu continuar minha leitura, vou dar uma pesquisada, vou dar uma lida melhor em algum outro tema, pego alguns artigos, algumas coisas, evito outros também, né? Porque tem alguns que trazem para um lado muito, vamos dizer assim, um lado meio esquisito e foge um pouco da realidade, né? Mas outros temas também são fantásticos, tratados no livro. Vocês precisam ler. E se tiver curiosidade, como o Binho falou, vai estar aqui no izinho, no nosso vídeo que a gente abordou alguns temas sobre esse livro. Lógico, não foi o livro inteiro, porque o livro é bem grande. Tem, acho que em torno de 700, é bem grande, mas é um livro gostoso de ler e não enjoa, né? Até agora eu tô lendo lá e, cara, não tenho o que reclamar do livro. É que ele é um livro de engajamento, né? Tipo, Ele é meio alfinetado também. Ele quer te despertar. Exatamente, ele é um despertador social, aquele livro. Exatamente isso. Tem algumas partes lá que ele fala que hoje o brasileiro quer opinar sobre tudo, né? O jovem, né? O jovem brasileiro sem ter o prévio conhecimento. O cara quer mudar o mundo sem mudar ele próprio, né? Aí o primeiro passo é a gente trazer o conhecimento pra nós e se modificar ali, né? Todo brasileiro devia ler aquele livro ali, cara, porque eu acredito que esse é o problema da nossa sociedade, sabia? Ninguém quer pensar em política. Quando o assunto é política, fala, política dá briga, ninguém vai discutir sobre política porque gera intrigas, discussões. E hoje é o que eu mais... que não tem muita noção. Política, você não poder discutir política, então é político. E hoje é o que mais a gente vê discussões na internet, em fóruns. Exatamente. E aí como o pessoal não entende, o pessoal não tem um estudo sobre aquilo, é muita gente falando besteira, entendeu? Sobre algo que ela nem sabe o que ela tá falando. A gente vai deixar todos os livros que foram citados aqui, tá? Tem algumas promoções na Amazon, então, cara, vai muito rápido os livros lá. Então você tem que correr. Assim que esse vídeo sair, eu não sei quando vai sair na próxima quinta. Saindo na próxima quinta, você já corre, clica, assiste o nosso vídeo, deixa aquele like, já corre nos links aí embaixo, já compra o seu que você mais gostou.
Se você também tiver alguma dúvida, cara, deixa nos comentários que a gente esclarece as dúvidas dos livros. Se você quiser, sei lá, chama a gente no direct no Instagram e a gente vai trocando uma ideia. Se eu não responder, ele responde e assim vai. O Instagram a gente tá sempre ativo respondendo. E acho que... E é isso, galera. É isso. A gente quer estimular você a ler, tá trazendo livros, títulos pra vocês pesquisarem. E o detalhe importante é que a Amazon, cara, geralmente eles entregam até em 2 ou 3 dias livros. Não é verdade. Eles traz pela log e chega muito rápido. Se você viu esse vídeo até aqui, vai lá nos comentários e deixa o seu top 3 livros favoritos, os seus livros que mais te influenciaram aí pra que a gente saiba, ok? Quem sabe esse próximo livro aí do seu top 3 não pode aparecer aqui no canal. E aí? Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e principalmente o comentário, que é muito importante para que nós possamos entender se vocês estão gostando do nosso trabalho. Entendeu? Pra gente poder modificar e deixar de acordo com o que vocês gostam. É isso mesmo. E hoje foi um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados com a gente aqui no nosso canal, porque a gente sempre traz umas dicas nos comentários. Hoje foi um vídeo totalmente baseado na nossa opinião, não teve muita regra, muito script pra gente seguir. Pegamos aqui a opinião de cada um, fala o que quiser e foi um vídeo bem intuitivo. Mais tranquilo. Então é isso, valeu, falou e fui! E ativa o sininho, hein?